Agora, estudos para concurso, INSS, Direito Previdenciário. Bom, para estudar o Direito Previdenciário para o INSS, eu tenho uma apostila aqui. Nessa apostila eu vou ler agora conteúdo de arrecadação e recolhimento de contribuições destinadas à Seguridade Social. Deixa eu ver. Uma página. Duas páginas. Três páginas. Quatro páginas. Eu descobri agora que essa coisa de arrecadação tem muita coisa. Eu vou tentar ler tudo de uma vez. Então, lá tem um capítulo de arrecadação que fala o básico de arrecadação e recolhimento, das contribuições destinadas à Seguridade Social. Depois fala das obrigações das empresas e demais contribuintes. Depois tem um parágrafo, tem um capítulo de prazo de recolhimento, que está no 216. Eu vou ter que ver o que que está. Mas é tudo aqui, tudo que está aqui na apostila é lei seca. Então eu vou ter que ver qual que está. Qual que está revogado e qual que não foi revogado. Daí tem a redação da responsabilidade solidária. Depois tem um parágrafo que se chama recolhimento fora do prazo. Caraca, eu vou perder mó tempo, tipo 7 minutos, pra descobrir o que foi revogado e o que não foi revogado, né? Nessa apostilazinha tem tanta coisa, é tudo lei seca que tá escrito aqui, não tem tipo, não tem escrito aqui coisinhas bonitinhas. Vamos ver aqui. 821233, né? 8212. Trinta e três, né? Aqui. 33, parece que não tem. Teco do 33 tem parágrafo 1, só tem parágrafo 1 que está escrito aqui. E ele não mudou. Depois tem o 229 do regulamento. O 229, vamos ver se ele mudou alguma coisa. 229, 219, 221, 228, 229. Ele está num capítulo chamado da competência de arrecadar, fiscalizar e comprovar e cobrar. Não, 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 não. 229 não mudou nadinha. O 230 não mudou nadinha. Depois as obrigações de empresas e demais contribuintes está no 216. A gente já leu isso em outros vídeos. No 216. Vamos ver. É um mó gigante. Vamos ver o que mudou. 2003, 2018, 2003, 2018, 2000, 2000, 2020 aqui. 8. 8, 8, 8, 8, 8. Inciso 8 aqui mudou. E foi adicionado um novo inciso. O inciso 8A. Mudou. Daí. Tá. Não, não, não. 2003, 2003, 2000, 2000, 2003, 2008. Tá, tá, tá. Aqui. Parágrafo 7.
Parágrafo 17 foi mudado e foi incluído um 7A. 7A. Ok. O 8 foi revogado em 2008, tá certo. O 9, certo? 2008, 1999, 99, aqui ó. O 16 foi revogado. Esse aqui não mudou. Revogado. O 18 também foi revogado. Revogado. Certo? Mais 94, 2003, 99, 3, 3, 8, 9, 3, 3, aqui. 27A. Foi um novo parágrafo. Foi adicionado. Mas o 27 não foi mudado, isso é bom. Mas foi adicionado um 27A. Daí, no 27A tem uns incisos extras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caraca, aumentou um monte. Tem um 27B, um 27C e um 27D. Esse aqui, já que mudou tanto, eu acho que é importante ler esses carinhas aqui. Eu não ia ler os outros, mas eu vou ler esse aqui. Aí o 28, 3, 3, 3. Aqui. O 31 foi mudado. O 38 foi mudado, então não vamos ler ele. Mudou em 2020. Daí o 32 também ele foi mudado. E colocaram um monte de inciso neles. Mudou. Não ler o 32. 33. 8, 8, 8. Aqui, o 35 foi mudado. Quer dizer, o 35. Incluíram o 35 aqui. Ó. 35 foi incluído. 36 foi incluído. E um 37, que também tinha sido incluído, foi revogado. Seja, isso aqui não importa. Não vamos ler eles. Próximo, 216 já. Mesma coisa. 3, 1, 3, 3, 1. Aqui, o 217 foi mudado. 217 mudou. Mas o 217 é importante, né? Ele é o caput, então eu não posso não ler ele. Mudou. Se fosse parágrafos, pode não ler ele. Pode pular. Mas se é caput, tem que ler. Não tem como não ler, né? Parágrafo 1 mudou. Não, parágrafo 1 tá a mesma coisa. Aqui. 218 que mudou. E ele é caput também, então vai ter que ler. Ele mudou em 2020. Próximo. 218. 219. O 209 ainda é a mesma coisa. 2003, 2003. Daí tá a mesma coisa aqui. 219. 220 tá a mesma coisa. Até eles colocaram aqui um 221A. 221 tá a mesma coisa. E eles adicionaram um A. Mas já que não importa. Não vamos ver o 221A. No 222, mesma coisa. E eles adicionaram um A também no 222. Não mais, não vamos ver ele. Ele tem os parágrafos também. 223 é a mesma coisa, o 224 é a mesma coisa, 224A também. Certo. Daí tem o recolhimento fora do prazo. O recolhimento fora do prazo começa na 8212-35, né? Dois artigos depois daquela coisa. Ele parece que tudo foi revogado aqui em 2009. Daí tem um 35A, mas não importa aqui, não está escrito aqui. Ele fala, não, artigo 35 tem um... Fala de um artigo 61 da lei 9.430. E depois tem um, aqui na apostila tem, legal, normalmente não tem isso. Tem explicação do que está nesse artigo 31, sei lá o que. Daí, voltando para o regulamento, começa no 3238.
Vamos ver se alguma coisa mudou nesses 4 últimos anos. 1, 2, 3, 8. Aqui o 239, o 238 é a mesma coisa, mas o 239 mudou. Ele é caput, então vou ter que ler. Mudou o 20, 20. Certo. As coisas do 239 não mudou, só o caput que mudou mesmo. Parágrafos. 239 tem um monte de parágrafo. Parágrafo 9. Aqui, ó. Achei uma coisa que mudou. O 8. O parágrafo 8 foi mudado e eles adicionaram um A. Já que ele não é caput, eu não preciso ler. Mudou o. Enquanto 20, 20. O 9 tá a mesma coisa. 9, 9. Tá. 10. Olha isso, 10 minutos só pra ficar vendo se as coisas foram atualizadas ou não, né? Essa é assim que é a vida. 240, 241, mesma coisa. 242, uma coisa. 7, 8, aqui ó, 244. Se, assim, o 244 foi revogado. E olha, o 244 era grandão. Ele tinha mais de 14 parágrafos e o 244 foi revogado. Que legal, então não vou precisar ler quase uma página inteira de coisas. Não preciso ler isso, não preciso ler parágrafo 2, não preciso ler parágrafo 3, não preciso ler parágrafo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que bom que eu verifiquei que as coisas foram revogadas ou mudadas para eu não ter que ler essa página inteirinha aqui. Revogo, revogo e revogo em 20, em 2020. Tá, 245 tá a mesma coisa. 5 parágrafos. E acaba aí, para terminar o conteúdo, o 246 tá a mesma coisa. Ou seja, nada mudou. Quer dizer, as coisas que a gente vai ler aqui do conteúdo da apostila, basicamente a gente só vai ler tudo, quase tudo igual. Só tem algumas coisas que foram adicionadas, alguns parágrafos A's, B's e C's foram advogados. Mas aí as únicas coisas que eu vou ler extra aqui é os caputes. Os caputes. Demorou 10 minutos para ver as coisas que mudou, né? Vamos ver agora. Eu estou usando uma caneta para riscar todas as coisas da apostila. Mas eu vou pegar agora a minha lapiseira. Vamos lá. Arrecadação e recolhimento. Direito previdenciário, arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social. Muitas são as pessoas que se vinculam aos fatos geradores da respectiva obrigação tributária. São obrigadas a intervir a arrecadação no recolhimento. Contribuições à Seguridade Social, como, por exemplo, os empregadores, pessoas físicas ou jurídicas que descontam o valor das contribuições dos empregados para que repassem aos cofres previdenciários. Não sem razão, pois o Decreto 3048 traçou severas obrigações a serem observadas na arrecadação e do recolhimento das contribuições da Seguridade Social pelas pessoas relacionadas com o respectivo dever de recolher a contribuição e até de participar do seu controle. A observância dos prazos de recolhimento é a punição pelo correspectivo descumprimento e também preocupação normativa, até para que se não frustre a arrecadação e reflexamente o custeio do sistema previdenciário. Outro sim, não obstante as contribuições da Seguridade Social sejam tributos federais, não se há de desconsiderar que forem delegadas ao INSS as tarefas de arrecadação, fiscalização, lançamento e disciplina normativa do recolhimento das contribuições que custearão suas atividades, né? Nós temos que saber o que elas estão recarregando para elas custearem. Analisemos a seguir o papel das personagens
vinculadas ao financiamento da Previdência Social, o papel dos órgãos gestores e arrecadadores de suas competências e as obrigações das empresas dos contribuintes em geral, e também, por fim, as consequências da impontualidade no recolhimento das contribuições. Quais são as consequências de você não recolher direito? Tipo as multas que a gente viu no vídeo anterior, de multas, precauções e penalidades. Multas, juros e precauções. Sobre arrecadação, recolhimento de contribuições, competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal. Na artigo 33 da 8212, a Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar e executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação e fiscalização e arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, tá? Das contribuições incidentes a título de substituição das devidas outras entidades e fundos. 1. A prerrogativa Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal, isso é um de parágrafo, tá? Receita Federal do Brasil, o exame de contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos de informações solicitadas a segurados de terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e de contribuições devidas a outras entidades e fundos. 229. Regulamento agora. O Instituto Nacional de Seguro Social é um órgão competente para 1. Ele é competente para arrecadar, fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas no 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo do 195, bem como as contribuições incidentes do título de substituição. Atenção! No referido parágrafo único do artigo 195 está previstas as seguintes contribuições sociais. 1, 2, 3, 4 e 5 contribuições sociais, que a gente já viu no vídeo de contribuições sociais. 1. Das empresas incidentes sobre a remuneração paga devida acreditada aos segurados e demais pessoas físicas de serviços e empregatício. Também é social os dos empregados domésticos incidentes sobre o salário de contribuição de empregados domésticos e seu serviço. Também é social os dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário de contribuição. Também é social os das associações esportivas de futebol e de todo meio que eles usam para pagar e arrecadar. E também é social os incidentes sobre a receita bruta proveniente de comercialização de produção rural. Eu achei que ia falar aqui do concurso de prognóstico. Suave. Bom. 2. Constituir seus créditos por meios de correspondentes. Quer dizer, como é que se diz? É competente. Também é competência constituir seus créditos por meio de correspondentes, lançamentos, promover a respectiva cobrança. Também é competente aplicar sanções. Também é competente a normatizar os procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições referidas no inciso 1. Parágrafo 1. Os auditores fiscais da Previdência Social terão livre acesso a todas as dependências ou estabelecimentos da empresa com vistas à verificação física dos segurados em serviços para confronto com o registro de documentos da empresa, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e demais documentos necessários ao perfeito desempenho de suas funções, caracterizando-se como um embaraço à fiscalização de qualquer dificuldade aposta e consecução de objetivo. Seu auditor fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob qualquer denominação preenche as condições referidas no inciso 1 do caput do 9, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar um enquadramento como segurado empregado. Essa coisa aqui desse 2 é o cara que trabalhou mais tempo. Tipo, o cara era avulso, mas o cara já está trabalhando, sei lá, uns 30 dias, eu não sei qual é o período que ele está falando aqui. Mas ele trabalhando sem parar por uns 60 dias. Daí ele tem direito a virar um trabalhador segurado empregado, tá? Bom, a fiscalização das entidades fechadas de previdência privada estabelecidas no 6435, 6435, será exercida pelos fiscais de contribuições previdenciárias do Instituto Nacional INSS, devidamente credenciados pelo órgão próprio, sem prejuízo das atribuições e desvantagens de que fazem jus, conforme disposto no decreto 1317. Legal, próxima página. Caraca, são muitas páginas isso aqui. 4. A fiscalização dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, dos militares da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios nos textos do 9717 e 9717 serão exercidos pelos fiscais de contribuições previdenciárias dos institutos do INSS, indevidamente credenciados pelo órgão próprio, sem prejuízo de atribuições e vantagens que fazem jus, conforme a orientação expedida pelo Ministério da Previdência Social e Assistência Social também. Aplica-se a fiscalização de que trata o 3 e 4 do 8212 nesse regulamento e demais dispositivos de legislação previdenciária no que couber e não colidir com os preceitos
das leis 6.435. E agora o 130 do regulamento. A Secretaria da Receita Federal é o órgão competente para arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos 6 e 7. Quais serão essas contribuições? Do parágrafo único do artigo do 195. Eu não tinha acabado de ler o 195, parágrafo único, mas só tinha lá uns 4 coisas. Vamos ver. A Secretaria de Receita Federal, olha aqui está escrito. Ela é responsável pelas empresas incidentes sobre a receita ou faturamento de lucro, e a Receita Federal também é responsável pelos incidentes sobre receita de concursos de prognósticos. Olha aqui os concursos de prognósticos que eu tinha comentado. É no sétimo carinha. Legal. Constituindo, a Secretaria da Receita Federal também é competente para constituir seus créditos por meio de correspondentes lançamentos e promover as respectivas cobranças. Também é competente a aplicar sanções e também é competente a normatizar os procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança de contribuições que tratam inciso 1. Assim, acabou o segundo capítulo. Terceiro capítulo, obrigações das empresas e demais contribuintes. Mó gigante isso aqui. Arrecadação e recolhimento das contribuições. Começa no artigo 216. A arrecadação e recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observado que se a respeito dispuser bem o Instituto Nacional de Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais. A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado, do empregado, do trabalhador avulso e da contribuinte individual e seu serviço, descontando o da respectiva remuneração. B. A empresa é obrigada a recolher o produto arrecadado de forma alínea A. Como é que eu li mesmo? Eu li tão rápido que eu nem entendi. A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado do empregado ou trabalhador avulso e de contribuinte individual e seu serviço, descontando-o da respectiva remuneração. Né? Obrigado descontando da remuneração, entendi. Daí, a empresa é obrigada a recolher o produto arrecadado na forma da linha A, as contribuições de seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, de acordo ou convenção coletiva também, aos segurados ou brincado, contribuinte individual, de trabalhador ou avulso, seu serviço e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço relativo a serviços de que tenham sido prestados por cooperadoras por intermédio de cooperativas das trabalho até dia 20 do mês seguinte aquele que se referirem às remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do artigo 219 até o dia 20 do mês seguinte aquele da emissão da nota fiscal ou fatura antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário no dia 20. E também é obrigado a recolher as contribuições de que trata o artigo 204 da forma dos prazos definidos na legislação tributária federal. Também é obrigado, próximo aqui, obedecem as seguintes normas gerais. A segunda que obedece às seguintes normas gerais são segurados contribuintes individual. Quando exercer atividade econômica por conta própria ou prestar serviços à pessoa física ou outro contribuinte individual, produtor rural, pessoa física, missão diplomática e repartição consultar de carreira estrangeira ou quando tratar de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional no qual o Brasil seja membro efetivo ou ainda na hipótese do súmula 28 e o facultativo estão obrigados a recolher a sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte daquele que as contribuições se referem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente, quando não houver expediente bancário no dia 15, facultada a opção prevista no parágrafo 15. Sabia que eu li tudo isso aqui já, só que em outro parágrafo, em outro capítulo, em outro vídeo? Terceiro, a empresa adquirente consumidora e a consignatória ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo no prazo no prazo no prazo não houver expediente volta me perdi por causa do apitinho no prazo referido à linha B do inciso 1 no mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção rural, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermédio da pessoa física. O produtor rural, pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na linha B, no inciso 1 do mês subsequente ao da operação que venha caso comercializem a sua produção
com a sua produção com adquirente domiciliado no exterior diretamente no varejo a consumidor, pessoal física ou outro produtor rural, pessoa física ou a outro segurado especial. 5. Revogado. 6. A pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor, pessoa física, é obrigada a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na alínea B do inciso 1, no mês subsequente ao da operação de venda. O produtor rural, pessoa jurídica, é obrigada a recolher a contribuição de que trata o inciso 4 do caput do artigo 201 e o 8 do 202, no prazo referido à linha B do inciso 1 do mês subsequente. Ou seja, eu não entendi nada que estava escrito aqui. Daí o 8 mudou, mas eu não vou ler. O 9, a empresa que remunera o empregado licenciado para exercer mandato de dirigente sindical é obrigada a recolher a contribuição deste bem como uma parcela de seu cargo na forma deste artigo. O 10 é a entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado empregado licenciado da empresa. O trabalhador avulso é obrigado a recolher a contribuição destes bem como as parcelas de seu cargo na forma deste artigo. Próximo, a entidade sindical que remunera dirigente. Tipo, todas as coisas que remunera tem que são obrigadas. É só isso que fica repetindo, né? Que mantém a qualidade segurada do contribuinte individual é obrigado a recolher a contribuição prevista no 2 do 201, na forma deste artigo, observados 26. A empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado, consignado além dos valores de remuneração do desconto feito, o número de inscrição do segurado no Instituto Nacional de Segurança Social. 13. Cabe-se ao empregador, durante o período de licença maternidade da empregada, recolher apenas as parcelas de contribuição a seu cargo. O próximo, assim, termina esse capítulo. Opa, tô preso. O próximo capítulo é o prazo de recolhimento. Vamos dar uma pausinha aqui para eu colocar grafite na minha lapiseira. Deixa eu pegar 2 grafites. Bom, pausa, vai, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa a estudar de novo. Prazo. Capítulo do prazo de recolhimento. Prazo de recolhimento. Quanto tempo demora, quanto até que dia aí e trecos. 216, regulamento, começa no parágrafo 1, 1A, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6, 6, 5, 6, 7. Só que o 7 mudou, então não vou ler. Ele adicionou também. 8, revogado. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, revogado. 17, 18, revogado. 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mudou, 32 mudou também. Não vou ler, 33 e 34. E foi adicionados alguns parágrafos novos. Então, vamos lá. Prazos. O desconto na contribuição do segurado incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina, 13º salário é devido quando o pagamento do crédito da última parcela e do pagamento e deverá ser calculado em separado, observado o artigo 7 do 214 e recolhida juntamente com a contribuição a cargo da empresa até o dia 20 do mês de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário no dia 20. O empregador do México poderá recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço a parcela a seu cargo relativo à competência de novembro até do dia 20 de dezembro, de juntamente. Deixa eu colocar aqui.
dia 20 do mês de dezembro. O primeiro é 20 de dezembro. O segundo é 20 de dezembro de novo. Juntamente com a contribuição referente à gratificação natalina, 13º salário, utilizando-se um único documento de arrecadação. Se for o caso da contribuição de que trata o 1, que é o 20 natalino e outras coisas, 13º, será atualizado monetariamente a partir da data prevista no seu recolhimento, utilizando o mesmo indexador definido para as demais contribuições arrecadadas no Instituto do INSS. 3. No caso de precisão do contrato de trabalho, as contribuições devidas serão recolhidas no mesmo prazo referido na linha B, que B? Do inciso 1, do mês subsequente à rescisão, computarando-se e separando a parcela referente à gratificação natalina, 13º. Essa coisa aqui não sei o que para ter, não. 4. A pessoa jurídica de direito privado beneficiada pela isenção de que tratam o artigo 206 e 207 é obrigado a arrecadar a contribuição do segurado, do empregado e o trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e recolhê-la no prazo referido à linha B do inciso 1. O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinada sempre se presumirá feito oportuna regularmente pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário, cooperativa e a isso obrigados, não lhe sendo ilícito alegarem qualquer omissão, para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este regulamento. Interessante. Próximo parágrafo. Vamos dar uma pausa. Que eu resolvi pegar os títulos. Eu vou cortar os títulos aqui da apostila para colocar eles na descrição do vídeo. Tipo, uma coisa que eu não devia fazer nisso agora, não é a hora disso, mas eu vou fazer agora. A gente já leu 3 capítulos, parece. A arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social. Daí as competências do Receita e do INSS. Depois, as obrigações das empresas e demais contribuintes, né, que é um artigo que já apareceu em várias partes da apostila, 216, né? E agora a gente está lendo os prazos de recolhimento. Que apareceu uns 20 de dezembro e uns trecos que está referindo-se a outros, como é que se diz? A outros artigos e parágrafos, né? Vamos terminar esses prazos aqui, com esses 30 parágrafos. Parágrafo 7. Caraca, já deu 30 minutos de vídeo. Louco. Vamos estudando. Vamos lá, 6. Sobre os valores das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Segurança Social e recolhidas até a data de seu vencimento serão aplicadas na data do pagamento das disposições do 238 e 239. 7 eu pulo, 7A mudou, 7A foi adicionado, 9. No caso do segurado manifestar-se interesse em indenizar as contribuições relativas ao período em que o exercício da atividade remunerada não exigia afiliação obrigatória, a Previdência Social aplica-se desde que a atividade tenha tornado a afiliação obrigatória disposto no 7.
10. O disposto no 7 não se aplica nos casos de contribuição em atraso de seguridade. Já que está falando do 7, eu vou ler, tentar ver o que é, né? Ele é sobre apuração constituinte, créditos, contribuição, salário de contribuição, período contributivo, coisa do mês a mês. O 7 está falando da inflação e o salário do crédito de contribuição. Se você viu o vídeo anterior, que eu acabei de fazer, ele está falando no salário de contribuição, tem um capítulo que fala do treco de salário base da inflação, que foi cancelado por causa da coisa da inflação. Os salários ficam mudando, essas coisas. Daí está falando aqui dessa coisa, no 7. Ou seja, que os salários, que as contribuições mudam, né? Bom, 7. O disposto no 7 não se aplica nos casos de contribuição em atraso segurado contribuinte individual, não alcançando pela decadência do direito de previdência social constituir o respectivo crédito, obedecendo-se em relação a elas as disposições do caput 2 a 6 do artigo 239. Para o segurado recolher as contribuições relativas ao período anterior à sua inscrição, aplica-se o disposto 7 a 10. Somente será feito o recolhimento da filiação nas situações referidas no 7, 9 e 11, após o efetivo recolhimento das contribuições relativas ao período em que for comprovado o exercício da atividade remunerada. No caso da indenização relativa ao exercício de atividade remunerada, para fins de contagem recíproca correspondente ao período de filiação obrigatória ou não, na forma do inciso 4 do artigo 127, a base de incidência sobre remuneração da data de requerimento sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio da Previdência e que estiver filiado ou interessado, observados os limites já que se refere o 3 do 5 do 214. Não entendi nada desse 3 aqui. 14. Sobre os salários, contribuição de apurados na forma do 7 e 11 e 13 serão aplicadas alíquotas de 20%. 20%. É resultado multiplicado do número de meses, período a ser indenizada, observado exposto no 8 e dos 339. 15. É facultado ao segurado contribuinte individual e facultativo cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo optarem pelo recolhimento de trimestral das contribuições provenientes com vencimento no dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15. 16. Revogado. 17. A inscrição de segurado no terceiro mês do trimestre civil não altera a data de vencimento do previsto no 15, no caso, no 15 é facultado, no que está falando aqui, expediente bancário no dia 15. Então, a inscrição de segurado não do dia 15. Não altera a data de vencimento do dia 15 do 15, no parágrafo interessante, 15. No caso de opção pelo recolhimento trimestral. 18 revogado. 19. Fica autorizada no termo deste regulamento a compensação de contribuições devidas. Compensação. Devidas ao INSS pelos hospitais contratados ou conveniados com o sistema SUS, Único de Saúde, pelos créditos correspondentes a faturas emitidas para recebimento de internações hospitalares, cujo valor corresponde será retido pelo órgão pagador do SUS, para amortização da parcela de débito nos termos da Lei 8.870. A hipótese de a contribuinte individual prestar serviço a outro contribuinte individual equiparado à empresa ou produtor rural, pessoa física ou à missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeira poderá deduzir de sua contribuição mensal 45% da contribuição patronal do contratante efetivamente recolhida ou declarada incidente sobre a remuneração que este lhe tenha pago ou creditado no respectivo mês, limitado a 9% do respectivo salário de contribuição. Para efeito da dedução considera-se contribuição declarada a informação prestada no Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo, FGTS, também a informação de Previdência Social, IPCS, ou declaração fornecida pela empresa ao segurado onde conste, além de sua identificação completa, inclusive com o número de cadastro nacional de pessoas jurídicas e o nome e o número
acabou não tá saindo o grafite da lapiseira. Por que será que não tá saindo esse grafite da lapiseira? Aqui, porra, por que não tá saindo o grafite, meu? Apareceu um grafite agora. Que zoado. Ponto. Nacionalidade de pessoa jurídica, o nome e o número de inscrição do contribuinte individual e o valor de retribuição para pagar compromisso de por esse que esse valor será incluída na citada guia de recolhimento do Fundo de Garantia FGTS, Serviço de Informação de Previdência Social, efetuar o recolhimento da correspondente contribuição. O contribuinte individual que não comprovar a regularidade da dedução de que trata o 20 e 21 terá glossado o valor indevidamente deduzido, devendo complementar as contribuições e acréscimos legais devidos. 25, relativamente aos que recebem salário variável, o recolhimento de contribuição decorrente do eventual diferença de gratificação da natalina e 13º deverá ser efetuado juntamente com a competência de dezembro. 26. A alíquota de contribuição ser descontada pela empresa a remuneração paga devida ou creditada ao contribuinte individual e seu serviço, observado o limite máximo de salário de contribuição e de 11%. 11%. Parece uns 20, uns 11%. No caso das empresas em geral, de 20%. A se tratar de entidade beneficente da assistência social isenta das contribuições sociais patronais. 27. Esse aqui é um treco que eu queria ler extra aqui, o 27. 2, 7. Porque o 27 ele foi acionado um monte de parágrafos. Achei. O contribuinte individual contratado por pessoa jurídica é obrigado a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração recebida ou acreditada no mês por serviços prestados a ela for inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, é obrigado a complementar a sua contribuição mensal diretamente mediante a aplicação de alíquota estabelecida no 199 sobre o valor resultante da subtração do valor das remunerações. Resultante de subtração, recebidas por pessoas jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal. 27A agora. O segurado que no somatório das remunerações auferidas no período de um mês recebe a remuneração inferior ao limite mínimo mensal de salário de contribuição poderá solicitar o ajuste das competências pertencentes ao mesmo ano civil na forma por ele indicado ou autorizado, dar que os ajustes sejam feitos automaticamente para que o limite mínimo mensal do salário de contribuição seja alcançado por meio de opção por daí a opção por 1, 2, 3 meios de opções. E todos eles têm as linhas A, B e C. A primeira opção é complementar a contribuição, observado que o recolhimento de complementação deverá ser efetuado pelo próprio segurado até o dia 15 do mês seguinte ao da competência do referido após essa data, com incidência de acréscimos legais de que tratam o 238 e artigo 239. B. Para o empregado doméstico e o trabalhador avulso, a complementação será efetuada por meio de aplicação de alíquota de 7 inteiros e 5 décimos por cento, inclusive para o mês que exista
contribuição concomitante da condição de contribuinte individual. E C, para o contribuinte individual de que preste serviço à empresa do que trata o 26 e que contribua exclusivamente nessa condição, a complementação será efetuada por meio de aplicação de alíquota de 20%. Só para ver o 26 de novo. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa para a remuneração paga devida ao creditada ao contribuinte individual a seu serviço. Ou seja, o 26 é sobre o contribuinte individual e a taxa de 11% ou 20% de empresa. Daí, seu serviço, observado o limite máximo de salário de contribuição é de 11% no caso de empresas em geral e de 20% quando se tratar de uma entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. Ok. Agora a segunda opção. Utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de sua competência em outra observado que ABCD. Observado para efeito da utilização da contribuição será considerados os salários de contribuição apurados por categoria consolidadas nas competências de origem. Observado que o salário de contribuição poderá ser utilizado para complementar uma ou mais competências com valor inferior ao limite mínimo, mesmo que em categoria distinta. Observado que poderão ser utilizados valores excedentes ao limite mínimo do salário de contribuição, demais de uma competência para compor o salário de contribuição, apenas uma competência e incluída pelo decreto 10. E última observação, observado que utilizando o valor excedente, caso o salário de contribuição de competência favorecida ainda permaneça inferior ao limite mínimo, esse valor poderá ser complementado nos termos do disposto do inciso 1. E a terceira e última opção do 27A é agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais, observado que três opções. Observado que as competências que não atingem o valor mínimo do salário de contribuição poderão ser agrupadas desde que o resultado do agrupamento não ultrapasse o valor mínimo de salário de contribuição. Observado que, na hipótese de o resultado do agrupamento ser inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, o segurado poderá complementar na forma prevista no inciso 1 ao utilizar valores excedentes na forma prevista no inciso 2. E também observado que as competências em que tenha havido exercício de atividade e tenha sido zeradas em decorrência do agrupamento poderão ser objeto de recolhimento pelo segurado, respeitado o limite mínimo. Agora 27B, 27C e 27D. Para fins do disposto 27A, o valor de contribuição referente ao 13º salário não poderá ser utilizado em decorrência do disposto no 6 do 214. 27C. É vedada a reserva a reversão da utilização e do agrupamento decretato 27A. 27D. Cabe, caso ocorram eventos posteriores que gerem inconsistências no cálculo de contribuição da competência favorecida por complementação, utilização ou agrupamento, essa competência ficará pendente de regularização. Caso ocorram posteriores que gerem inconsistências, competência pendente de regularização. Interessante. E assim termina as coisas que foram aumentadas, foram mudadas em 2020 aqui, né? 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviço no mesmo mês a mais de uma empresa cuja soma das remunerações superar o limite mensal de salário de contribuição, comprovar as que sucederem o primeiro valor ou valores sobre os quais já tenha incidido o desconto de contribuição na forma de se observar o limite máximo de salário de contribuição. 29. No hipótese do 28, o Instituto Nacional de Segurança Social poderá facultar ao contribuinte indivíduo. Facultar significa escolha. Ao individual que prestar regularmente serviços a uma ou mais empresas cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal de salário de contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder o desconto de contribuição de forma a respeitar o limite máximo e dispensar os demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite de máximo de, na hipótese de por qualquer razão, deixar de receber a remuneração ou receber a remuneração inferior às indicadas para o desconto. 30. Aplica-se a disposto neste artigo, no que couber observado 31, a cooperativa trabalha em relação à contribuição devida pelo seu cooperativo.
O 31 eu não vou ler, porque ele mudou em 2020. Mas eu vou ver aqui sobre o que ele é, praticamente. Ele é sobre cooperativas de trabalho. E ele fala de um prazo aqui de 22. Você lembra que isso aqui é tudo o que a gente está lendo é meio de coisas de prazos, apesar de ter poucos parágrafos sobre prazos. 32. Serão excluídas da obrigação de arrecadar. Quer dizer, o 32 também mudou, então não vou ler, mas ele está falando de exclusões de obrigação de arrecadar, né? 33. Na hipótese prevista no 32, cabe ao contribuinte individual recolher a própria contribuição, sendo a alíquota, neste caso, de 20%, observado o disposto no 20, 21 e 23. O recolhimento de contribuição do produtor rural, pessoa física ou produtor rural, pessoa jurídica, quando houver, será efetuada pela Companhia Nacional de Abastecimento. CONAB, a conta do Programa de Aquisição de Alimentos instituído no 19 da Lei 10.696. Na aquisição de produtos agropecuários no âmbito do referido programa. E daí tem um monte de parágrafos que foram adicionados. Acho que só foi adicionado um parágrafo 35 aqui, mas eu não vou ler ele, tá? Próximo artigo é o 216A. Ainda estamos falando de prazos, né? Olha isso, 48 minutos. E ainda tem tanta coisa para ler, né? 216A. Os órgãos da administração direta e indireta da Fundação Públicas da União, bem como as demais entidades integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira, financeira do governo federal ao contratarem pessoa física para prestação de serviços eventuais, sem vínculo empregatício, inclusive como integrante do grupo de tarefa, deverão obter pela dela respectiva instituição no Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, como contribuinte individual ou providenciá-la em nome dela, caso não seja inscrita, e proceder ao desconto de recolhimento respectiva contribuição no fim do artigo 216. Legal! Caraca, deu 40 minutos, mas ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Vai, vamos dar uma pausa aqui. Esse aqui é a parte 1 desses trecos. Continuando depois do 216A. Tchau!